Você já se pegou imaginando que tudo aquilo que você tem suportado até hoje foi em vão? Já olhou para as marcas no seu corpo, para as noites mal dormidas, para as portas fechadas, e sentiu que a vida estava apenas desfazendo aquilo que você tentou construir? Eu quero começar dizendo algo que talvez seja difícil de ouvir e, ao mesmo tempo, profundamente consolador. As dificuldades que você enfrentou não foram acidente nem desperdício. Elas têm um propósito formativo. Descubra como as dificuldades levam a mudanças profundas em você. Se a sua fé parece cansada, se o seu coração está meio surdo às promessas que antes pareciam claras, se você se sente humilhado, esgotado ou convencido de que a derrota é o seu lugar permanente, fique comigo. Não estou aqui para minimizar sua dor, nem para empacotar um consolo que não encaixa na realidade. Quero olhar com você para uma verdade bíblica que muda a perspectiva. Aquilo que machuca também molda. A vida que você vive agora, com suas cicatrizes, seus silêncios, suas lágrimas, é o terreno onde Deus está cultivando algo novo e mais maduro dentro de você. Pense numa forja. O ferreiro não quer que a lâmina seja gentilmente acariciada. Ele a aquece, martela, dobra e retifica até que se torne instrumento capaz de cumprir sua função. Assim agem as provações na alma. Elas não são um castigo arbitrário. Muitas vezes são o método pelo qual Deus amacia o orgulho, fortalece o caráter e prepara alguém para responsabilidades maiores. Essa imagem é dura, eu sei. Ninguém escolhe ser queimado. Ninguém busca as marcas. Mas, quando entendemos a voz da Escritura e olhamos para os exemplos bíblicos, vemos um padrão. A formação do caráter passa pelo vale, pela noite, pelo silêncio. E do outro lado, a colheita. Se esta palavra pode fortalecer sua fé agora, inscreva-se e acompanhe-nos. Aqui buscamos caminhar juntos. Não é obrigação, é convite, porque a comunidade é um dos lugares onde a gente colhe força quando as provações chegam. Você pode estar dizendo, mas pastor, eu não quero ser moldado, eu quero alívio. Eu quero que a justiça aconteça agora. E essa é a reação mais humana e legítima do mundo. Sentir revolta, tristeza, injustiça, tudo isso faz parte. É importante nomear esses sentimentos. Muitos dos personagens bíblicos que nos encorajam mais foram homens e mulheres que sentiram dor profunda. O salmista, por exemplo, chorou e não escondeu sua aflição. Paulo também escreveu sobre uma tribulação, que, embora seja pesada no presente, produz um peso para a glória, que está além do agora. Não é que Deus goste do sofrimento, é que Ele, em sua sabedoria, pode fazer com que aquilo que nos fere produza algo eterno. Essa é a razão pela qual as lágrimas que você derramou não desaparecem no vazio. Elas entram numa contabilidade divina onde tudo é considerado. Agora, vamos conectar essa verdade com 5 pontos bíblicos que servem como âncoras para a sua esperança. Primeiro, imagine a semeadura feita com dor. Quando se semeia com lágrimas, há quem ceife com cânticos. Essa é a promessa que ecoa nas Escrituras. Não uma garantia instantânea de festa, mas uma certeza de que o choro investido não se perde. Segundo, a sua tribulação, ainda que pareça pequena diante da magnitude do que espera por você, tem um peso eterno. Há uma proporcionalidade entre o sofrimento presente e a glória futura. Terceiro, o Senhor promete vestir você com louvor em lugar do espírito angustiado, transformar o luto em coroa de louvor, a vergonha em testemunho. Quarto, as marcas que você carrega podem ser lidas como sinais identificadores. Quando Paulo fala de carregar marcas, ele não as vê apenas como cicatrizes, mas como credenciais que o ligam com Cristo e que autenticam seu ministério. Quinto, e não menos importante, existe a promessa de restauração. Recuperar anos, recuperar colheitas, ver restituído aquilo que se perdeu por causa de circunstâncias alheias ao seu coração.
Perceba que em nenhum desses pontos, Deus promete que sua vida voltará a ser exatamente como antes, nem garante uma prosperidade material sem avaliação do coração. A restauração bíblica frequentemente tem mais a ver com sentido e dignidade do que com simplesmente recuperar um status anterior. Às vezes, o que o Senhor devolve é melhor, porque agora você é alguém que sabe administrar, que tem compaixão, que não se deixa seduzir pelo orgulho. A restauração, portanto, é uma obra divina que considera não só o que foi perdido, mas quem você se tornou no processo. Talvez você pense, mas eu quero um sinal palpável hoje. A promessa que eu trago é que há um registro celestial das suas lágrimas e do seu trabalho no escuro. Quando a Escritura fala de que a semente lançada com lágrimas será recolhida com alegria, ela não está prometendo um calendário. Está afirmando um princípio. Deus honra investimento. Ele registra fidelidade. Ele transforma o sofrimento em testemunho. E essa transformação pode envolver cura íntima, reconstrução de relacionamentos, orações respondidas de formas que talvez você não esperasse, e até uma autoridade que surge justamente porque alguém foi moldado pelo fogo. Vamos olhar agora para algumas imagens que podem ajudar a tornar essa realidade mais concreta na sua mente. Primeiro, as cicatrizes como credenciais. Num ambiente militar, as marcas de batalha muitas vezes trazem respeito. No mundo espiritual, as cicatrizes podem funcionar parecido. Elas contam uma história de quem passou pelo fogo e de alguma maneira voltou. Não são motivos de vergonha. São sinais de que alguém chegou ao fim deste trecho do caminho com fé. E por isso, agora, pode ser recurso saudável para outros que passam pela mesma luta. Segundo, o silêncio como semeadura. Há temporadas em que Deus parece calar. Nessas horas, o que você faz com o silêncio define a colheita. Se semear medo, desconfiança ou fazer cena por atenção, a colheita será difícil. Se, no entanto, você semear oração, integridade e trabalho fiel, colherá frutos que alimentam não só a você, mas a muitos ao redor. Terceiro, a forja que purifica. Nem sempre podemos entender por que somos submetidos a certas humilhações. Mas quando aceitamos que Deus pode estar purificando a nossa motivação, o resultado é que ganhamos uma autoridade que não corrompe. Essa autoridade é humilde, porque sabe de onde veio, do processo. Entre uma ideia e outra, permita que uma pergunta fique no ar. Se suas cicatrizes são credenciais, como você tem cuidado delas? Tem escondido com vergonha ou tem assumido como testemunho que aponta para a fidelidade de Deus? Essa é uma pergunta prática. Não estamos falando de vanglória. Estamos falando de honestidade. Contar o que aconteceu em um tom que edifique os outros, sem transformar a história em um pedestal para si mesmo. A honra que vem depois do vale exige preparo moral. Quem não se prepara pode sucumbir à tentação de usar a vitória para se exibir, em vez de administrar com sabedoria. A aplicação prática segue daí. O que você deve fazer enquanto está na prova? Primeiro, perseverar. Perseverança não é passividade, é permanecer firme na aliança com Deus, mesmo quando as circunstâncias teimam em contradizer a esperança. Segundo, cultivar paciência ativa. Continuar trabalhando, amando, servindo. Não confunda paciência com inércia. Paciência ativa é trabalhar com fé, como quem planta sem ver a raiz, sem saber o que virá, mas crendo que o Senhor é fiel. Terceiro, cuidar do caráter. Não abandone a integridade por atalho. A honra futura será tanto maior quanto mais você demonstrar que foi fiel quando ninguém olhava. Quarto, buscar comunhão. Não carregue a dor sozinho. Envolva-se em uma comunidade que ora, que aconselha e que responsabiliza. Isso não elimina a dor, mas evita que o orgulho transforme a sua história em ruína.
E aqui vem um aviso pastoral. Quando a honra chegar, se ela vier de forma pública ou privada, seja humilde. A prova teve um propósito formativo. A honra, então, exige responsabilidade. Toda pessoa que recebe autoridade pública tem a responsabilidade de conduzir com justiça, de proteger os vulneráveis e de não permitir que o sucesso a torne cega para as necessidades dos outros. A mudança profunda que as dificuldades produzem em você precisa se manifestar em caráter e em uso responsável do que o Senhor te concede. Agora quero entrar um pouco mais fundo nas referências bíblicas para que você possa ver como essas ideias se conectam com a palavra. Quando o salmista fala sobre semear com lágrimas e colher com cânticos, ele nos convida a olhar para o campo da vida como lugar de investimento emocional. Quando Paulo diz que nossa aflição momentânea produz uma glória eterna, ele não está trivializando a dor. Ele está dando uma perspectiva eterna que nos sustenta. O profeta Isaías descreve a obra do Consolador, que transforma o luto em alegria, que troca o espírito deprimido por um manto de louvor. Em Gálatas, ao falar de suas marcas, Paulo nos mostra que as cicatrizes podem ser sinal de identificação com Cristo e de autoridade para servir. E no livro de Joel, encontramos a confiança de que Deus pode restaurar o tempo perdido, os anos consumidos, não como uma restauração mecânica, mas como uma obra que devolve sentido. Cada uma dessas referências constrói um quadro. Não estamos sozinhos, nem desamparados. Há um fio condutor na história redentora que transforma sofrimento em testemunho. É importante frisar: essas promessas não constituem uma fórmula automática. Não podemos dizer que sofrer é a única via para a honra, nem que toda dor será necessariamente recompensada de forma pública. A soberania de Deus é real. Ele age segundo sua vontade, e nós não conhecemos todos os fatores. A mensagem que defendemos aqui é de esperança prática. Deus pode, e frequentemente faz, transformar o que foi ferida em algo que sirva ao próximo e glorifique a Deus. Mas isso envolve tempo, preparo, humildade e comunhão. Vamos falar de alguns comportamentos concretos que ajudam você a atravessar a prova sem perder o que importa. Primeiro, cuide da sua mente. Rejeite narrativas derrotistas que dizem que você é incapaz. Reconheça a dor, mas reautorize a esperança. Segundo, cuide das suas emoções. Permita-se lamentar, chorar e lamentar de forma sincera. A expressão verdadeira do luto é terapêutica e não um sinal de fraqueza. Terceiro, cuide de suas relações. Mantenha laços verdadeiros, não se isole. Amigos espirituais e líderes são canais de cuidado que ajudam a calibrar a sua interpretação da experiência. Quarto, mantenha práticas espirituais. Oração sincera, leitura da palavra e comunhão com outros cristãos não são receitas mágicas, mas instrumentos que nos alinham com Deus e nos recordam que não estamos dirigindo sozinhos nossa história. Outra questão que não podemos ignorar é a tentação de transformar a jornada em um espetáculo. Quando a vitória chegar, o teste real é: de que forma você vai usar a honra? Como vai tratar aqueles que estão onde você esteve? A humildade é a prova final. E a verdadeira restauração não é apenas recuperar o que foi perdido, é ser transformado de modo que você não repita padrões que levaram à queda de outros. Se a sua história passou por dor, que ela gere empatia, cuidado e liderança que protege o fraco. Chegamos agora ao ponto onde a esperança se corporifica em oração. Louvo a Deus pela sua fidelidade, mesmo quando não podemos entender. E convido você a unir sua voz a esta oração, entregando as cicatrizes, pedindo restauração com humildade e buscando preparo para administrar qualquer honra que venha. Ore comigo. Pai, Senhor misericordioso, nós reconhecemos diante de Ti a verdade das nossas dores.
Perdoa-nos quando duvidamos da tua presença no vale, quando alimentamos amargura, quando tentamos tomar atalhos ou nos encolher diante da provação. Senhor, colocamos em tuas mãos as marcas que carregamos. Tudo aquilo que feriu nossa carne, nosso coração e nossa esperança, entregamos agora. Sabemos que tu vês cada lágrima e registras cada semeadura feita no silêncio. Pedimos que o Senhor converta esse sofrimento em formação. Que pelo teu Espírito possamos emergir com um caráter mais parecido com o de Cristo. Mais humildes, mais fortes para amar, mais aptos a servir. Dá-nos paciência ativa para perseverar. Dá-nos discernimento para usar bem aquilo que o Senhor nos restituir. E protege-nos da tentação do orgulho quando a honra chegar. Senhor, prepara-nos para administrar a restauração com sabedoria, justiça e compaixão. Abençoa aqueles que sofreram injustiça, restaura-lhes em teu tempo e segundo tua vontade. E mesmo enquanto esperamos, dá-nos paz que excede todo entendimento, para que possamos continuar a semear com fé. Em nome de Jesus, que carregou marcas por amor, declaramos a esperança de que tu és fiel e que nenhum esforço fiel se perde. Amém. Saiba que a oração não é um bilhete mágico que obriga Deus a cumprir uma lista de desejos num prazo predefinido. É, antes, uma entrega consciente que nos posiciona na confiança e na obediência. Orar nos muda internamente, nos coloca na rota da transformação. E a oração que você fez agora, mesmo que silenciosa, já começou a realinhar seu coração com o propósito de Deus. Antes de concluir, quero oferecer algumas orientações práticas para os próximos passos. Se você está em meio à prova, escolha hoje 3 atitudes que pode praticar nos próximos dias. A. Escreva seu lamento ou sua história em uma página. Reconhecer o que aconteceu ajuda a integrá-lo. B. Procure uma pessoa madura na fé para compartilhar sua carga. C. Defina uma pequena disciplina espiritual diária. 5 minutos extras de oração ou uma leitura devocional. E mantenha-a como compromisso não negociável. Pequenas ações constantes produzem mudanças profundas. E aos que já passaram pelo vale e receberam honra, um lembrete amoroso. Use sua história para edificar. As cicatrizes devem servir para consolar, não para empoderar vaidades. A grande prova de que uma dificuldade foi transformadora é quando você se torna um canal de restauração para outros. Agora, para encerrar com um convite prático, se esta mensagem tocou você, há recursos complementares no comentário fixado que aprofundam essas verdades com meditações e perguntas de reflexão para a sua jornada. Deixe um comentário com a frase de afirmação: todas as minhas batalhas serão honradas pelo meu Pai Jesus Cristo. Escreva isso com fé e compartilhe o seu testemunho quando estiver pronto. A comunidade aqui caminha junto. Sua história pode ser luz para alguém que hoje está no escuro. Que a paz que vem do Senhor guarde seu coração enquanto você atravessa a prova. Que as marcas que hoje doem, no tempo certo, se transformem em credenciais de compaixão e autoridade para abençoar outros. Que a restauração ocorra segundo a vontade sábia de Deus e que você se mantenha firme, humilde e vigilante. Em nome de Jesus, que conheceu a dor e a venceu, nós cremos que há propósito em cada estação. Vá em paz, preparado para a colheita que vem e para a responsabilidade que a honra exige. Amém.